Perdão, continuamos. Assim, considerando os elementos da fé protestante como uma pirâmide, a base é composta dos credos sustentados pela Igreja Católica, estabelecidos principalmente em 325 e 451 depois de Cristo. A parte do meio é composta por doutrinas e credos protestantes desenvolvidos principalmente entre 1520 e 1648, e o topo é composto por características próprias de cada denominação. A afirmação da autoridade final da Bíblia marcou o repúdio à autoridade da Igreja. A Bíblia era a regra final de fé e prática. O direito de interpretação individual foi enfatizado, uma vez que considerava os indivíduos por si mesmos capazes de interpretá-la, desde que atentassem para a formação gramatical e histórica. Bem, aqui nós vemos que todo o processo não tirou tudo, pois tanto a Reforma Protestante quanto a Reforma Católica, ela tem muitos pontos iguais, tanto que hoje nós temos igrejas protestantes que têm um clero bem parecido com a igreja católica da época. Portanto, a sua base do sistema religioso cristão ou cristianismo é a mesma, salvo em alguns pontos, pois em alguns pontos a igreja mantém, que é a veneração a imagens e etc. Indulgência, às vezes você ainda encontra igrejas com esse procedimento. Porém, na questão protestante, nós temos outros fatores que foi introduzido na igreja católica da época e mantiveram-se e mantém até hoje na igreja protestante, como a questão da trindade, da doutrina da trindade, e entre outros, como o credo de Nicéia e o de Atanásio, aonde temos que é a mesma base, tanto para o cristianismo católico quanto o cristianismo protestante. Vemos que o sistema religioso cristão, o cristianismo, ele na sua essência é o mesmo, tá? Não tem diferença. Infelizmente, o sistema ele já é corrompido desde o século 100 até hoje. Portanto, nós temos o dever de entender que a Bíblia é muito antes dos concílios, e que a nossa história ela está vinculada a Israel. O judaísmo messiânico, por ser a base do ensino de Yeshua, Jesus Cristo, ele tem toda a base religiosa judaica. Porém, a diferença está que no judaísmo messiânico, como assim chamamos, que é o judaísmo nazareno, ou discípulos do Nazareno, ele vem com a perspectiva de Yeshua, com os ensinos e a visão do nosso mestre Yeshua, por reconhecermos ele sendo o Messias de Israel. Portanto, irmãos, vemos que a reforma protestante e a contra-reforma católica, ela só tem marca na história, porém, a sua base, ela continua sendo a mesma, salvo em alguns pontos, é claro. Porém, vemos que não tem muita coisa diferente. Então, irmãos, vimos que respeitamos sim as diferenças, porém, não podemos aceitá-las como verdadeiras. Então, respeitamos o cristão, o devoto, que busca a Deus de todo o seu coração, mesmo dentro de um segmento e de um sistema religioso que tem a sua história muitas máculas. Porém, se aquela pessoa busca Hashem verdadeiramente, ele é sabedor disso e ele abençoará mediante a sua fé. Não somos nós que vamos julgar isso. Nós estamos aqui somente falando do que a história ensina, do sistema religioso e não da fé das pessoas. Amém? Pois bem, hoje o vídeo foi curto, mesmo com alguns problemas de conexões, porém,
A partir da semana que vem, vamos falar dos concílios ecumênicos. O tópico 5, vamos iniciar o tópico 5, aonde vamos tratar dos concílios que ocorreram, as suas datas e os seus objetivos. Nesses concílios é que vamos ver as questões de mudança, de enxertos dentro da fé, aonde hoje, onde foram formulados o que é hoje a fé cristã. O sistema religioso cristão de hoje são esses concílios que, mediante esses anos, foram a base para a formação. Ok, irmãos? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana maravilhosa, nos conceda bênção sem medidas. Em nome de Yeshua, amém. Shavuot Tov, dia de bênção!